Pergunta do dia, vamos nessa. Por que o planejamento raramente sobrevive ao primeiro contato com a realidade? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, vida real e treino tudo com a minha perspectiva pessoal. Então, por que, cara, que o planejamento raramente sobrevive ao primeiro contato com a realidade? Cara, vamos pensar nessa pergunta. Raramente, será que. Se você analisar, possivelmente ele raramente sobreviva mesmo. Muito provavelmente porque a pessoa que fez o planejamento era um cara inconsequente, bobo, que não tinha, para evitar de falar outra palavra, né? Que não tinha conhecimento de nada, sabe? Só se foi isso, velho. Porque se você faz um planejamento de fato, um planejamento realmente como tem que ser, é lógico que você vai chegar na realidade e vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco pior, beleza. A realidade é dura, ok. Mas também vai sobreviver, ué, há um tempo, né? Por exemplo, quando eu estava lá na minha fábrica de roldanas, há 20 e tantos anos atrás, planejava tudo, sobreviveu um tempo. Não foi tanto tempo, sobreviveu aí 3 anos, 4 anos, sei lá. Mas sobreviveu um tempo. Beleza, não foi o primeiro contato com a realidade, não foi. Ficou em contato com a realidade muito tempo, sabe? Por exemplo, a oficina mecânica que eu planejei, que eu montei ela há 20 anos atrás, está sobrevivendo até hoje. Ou seja, se a pessoa que estiver fazendo planejamento não for um cara descompromissado com a realidade, por falta de um termo mais assim, que eu não quero falar aqui para não falar palavrão, é, planejamento vai te ajudar, claramente vai te ajudar com muita coisa. Cara, esses dias eu vi um vídeo de um cara numa hamburgueria, velho. Olha só pra você ver o que é o brasileiro, como que o brasileiro pode ser um cara top, empresário e tudo mais, planejador e tal. No caso desse cara aí, um cara pequeno. Ele tinha a hamburgueria dele, tem a hamburgueria dele, né? Eu vi o vídeo dele ontem. E o cara tava contando lá que ele tinha faturado 200 mil na hamburgueria no ano de 2025. Então não é 200 mil no mês, não, 200 mil no ano. E aí, cara, o cara tava contando, explicando toda a trajetória dele ao longo daquele ano inteiro, tudo mais e tal, explicando tudo que ele fez, ele é sócio do irmão. Então você vê, era 200 mil pra dividir pra dois caras, sabe? Cara, eu fiquei fã do cara, bicho. Sabe? Ele tava falando que no final das contas, ele ainda ganha como um CLT mais ou menos ainda. Ele ganha entre 2 a 3 mil reais. Mas ele foi falando como é que durante esse ano inteiro, ele e o irmão abriram mão do, do Prolabore deles para eles poderem comprar tudo que precisava ali, porque eles falaram que eles começaram a trabalhar com as panelas da mãe, velho. Imagina isso, cara. As panelas da mãe. Um cara desse merece ser admirado ou não? Sabe? É batalhador o cara, ele, o irmão, tudo mais. Não sei mais coisas do cara, não. Talvez seja um cara novo, né? Peraí, chega um pouquinho pra cá pra ficar mais centralizado na câmera. Talvez seja um cara novo e tudo mais. E como é que você não admira um cara desse, cara? E ele tá planejando bem? Tá planejando super bem, ó. Porra, olha só, o cara abriu mão do Prolabore, porque 200 mil ao longo de um ano, ou seja, menos de 20 mil ao mês, não é muito. Talvez trabalhe só ele e o irmão, né? E aí você vê o cara falando da organização dele, do planejamento dele. O cara deu uma aula de planejamento, velho. Uma aula, explicou tudo, sabe? Explicou lucro líquido, lucro real, lucro bruto, faturamento, sabe? Precificação do produto. Ele mostrou um negócio lá de hamburgueria que eu não sabia. Que ele falou assim que quando você considera o custo do, das matérias-primas do hambúrguer, por exemplo, suponha que a matéria-prima custou 10 reais toda. Para que você tenha
15%, entre 15 a 20% de lucro no final, você vai ter que vender pelo menos pelo dobro do preço da matéria-prima, sabe? Ou seja, aquele hambúrguer ele vai ter que contribuir com 50% do valor dele para o pagamento dos custos fixos da empresa. Então eu fui vendo o cara falar aquilo, cara, e fui vendo, porra, que capacidade desse cara, sabe? E se Deus quiser, vai ser um cara que vai chegar longe, velho. Sabe? Ele com o irmão, tudo mais e tal. Já tem tudo que precisa ter na hamburgueria, ele já tem, tudo mais e tal. Olha, legal demais, viu? Eu fiquei fã do cara. Então, assim, voltando aqui, peraí, deixa eu voltar à pergunta. Por que o planejamento raramente sobrevive ao primeiro contato com a realidade? É igual eu tô falando, talvez raramente sobreviva mesmo. Por quê? O que que ocorre? A maioria das empresas quebra. Porém, um percentual grande de empresas que quebra é de aventureiros. Outro dia eu decidi um exemplo aqui no canal, e mais um outro vídeo aqui, e agora eu vou falar de novo disso aqui. Fizeram aqui na minha cidade, uma cidade periférica, próxima de Belo Horizonte, no shopping da cidade, uma loja da eh, Starbucks. Fizeram mais ou menos há um ano e meio atrás e tal. Cara, eu não sei quem tava mais louco ali nessa ideia. Se foi o pessoal da empresa da Starbucks, ou se eu não sei se eles trabalham com franquia, mas no caso deles trabalharem com franquia, eu não sei se é o dono não é o dono da Starbucks, né? Mas tipo assim, a franqueadora ou o franqueado, quem tava mais louco, sabe? Porque no momento que eu vi aquela loja pela primeira vez, para mim já estava muito mais do que óbvio que uma loja dessa não cabe aqui na cidade, que é a nossa cidade aqui. Infelizmente, adoraria que coubesse, sabe? Adoraria que o brasileiro normal, convencional, tivesse capacidade de gastar o ticket médio que é de uma unidade do Starbucks. Seria top demais. Só tem que, infelizmente, realidade não é essa. O brasileiro médio não tem condição de bancar o ticket médio de uma unidade do Starbucks. O brasileiro médio não tem a capacidade de pagar R$ 20 num copo de café, cara. Então, pense comigo. Que planejamento é esse que foi feito dentro desse negócio do Starbucks, tanto da franqueadora como do franqueado, ou se não era franqueadora, vocês não trabalham com franquias, foi só uma expansão idiota que eles fizeram. Não foi foi apenas uma expansão, sabe? Quando você tem aquela empresa grande, aí eles estão pegando entrada de capital e estão querendo fazer expansão e sai abrindo um monte de loja onde não é para abrir. Aí você, aí, cara, você pensa assim, né? Poxa, putz grila, né, velho? Quem sou eu perto da Starbucks, né? Você pensa. Starbucks é uma empresa mundial. Tem Starbucks na China, tem Starbucks, né? Em tudo quanto é país. Quem sou eu? Né? Não, velho. Cara, falta mão de obra para esses caras. Falta mão de obra capacitada, porque senão eles não abririam a loja aqui na minha cidade aqui. Porque não precisa você ser o gênio matemático, financeiro, administrador, para você saber que aqui na cidade não vai rolar. E já não rolou, a loja já fechou. Então, ou seja, meu ponto já está muito mais do que provado. Não tinha razão de ser ter essa loja aqui, ok? Não tinha razão de ser ter essa loja aqui. E aí a loja já fechou e já acabou e tal. Então, talvez seja isso. E olha que nós estamos. Eu não sei como é que a Starbucks se financia para esse tipo de coisa, se é com dívida ou não, mas nós estamos num momento de dinheiro caro na economia. Mas é lógico que eles podem trazer dinheiro lá de fora. Né? Então talvez seja uma outra coisa também. Pode ser. Então, assim, se você levar em consideração que a maioria das empresas fecha, então realmente o planejamento que esse povo faz, geralmente, quando tem contato com a realidade, não aguenta, não sobrevive. Porém, é o mau planejamento, velho. É que é o planejamento que não sobrevive ao contato com a realidade. O planejamento bem feito
Não é garantia de sucesso nem nada, ok? Mas ele vai, pelo menos você vai lutar contra a realidade ali, ó, ferozmente durante um bom tempo, entendeu? Durante um bom tempo. E aí talvez você consiga ou talvez você não consiga. Gostaria de ouvir a opinião de vocês aí nos comentários sobre esse assunto. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Até o próximo vídeo.